Mais uma vez, bom, depois desse longo inverno, esse momento aí de isolamento social que nós vivemos, estarmos juntos para adorar, cultuarmos ao Senhor, isso é maravilhoso. A última vez que eu estive aqui, nós falamos sobre o Casa de Paz, nós demos um curso sobre Casa de Paz, e vários de vocês estavam se organizando para começar casas de paz. Não vamos perder o alvo, não vamos perder o foco de continuar pregando o Evangelho. Nós estamos vivendo um momento onde muitas pessoas estão sedentas pelo Senhor, e nós não devemos perder a oportunidade de proclamar, de anunciar o nosso Deus. Eu estava conversando com o irmão Ercílio hoje de tarde, e estava falando para ele, a congregação que eu faço parte, em Jundiaí, nós somos em 14 pastores, 14 presbíteros, onde nós dividimos a palavra, onde nós temos um momento toda semana onde compartilhamos a palavra. E sempre escolhemos quem vai ministrar a palavra no domingo. E eu estava falando para ele, fazem 4 domingos que eu tenho tido essa incumbência de ministrar a palavra, e tem algumas coisas que estão ardendo no meu coração, e eu gostaria de compartilhar com vocês a partir de João capítulo 1. Abre a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, e o que eu vou compartilhar com vocês não é uma palavra simplesmente do meu coração, mas essa palavra é uma palavra que foi repartida por muitos homens, por vários homens de Deus, e a gente tem tido comunhão em cima deste Evangelho. Nós estudamos Colossenses, Filipenses e passamos para o Evangelho de João, e fazem algumas semanas que nós não saímos de João 1 e 2, e eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que tem aquecido o meu coração particularmente, pois nós vivemos um tempo bem sugestivo de mudança. Nós estamos vivendo um tempo onde muitas coisas mudaram, Então, a igreja, ela em parte se tornou online, mas eu pergunto para vocês, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo pode ser online? Sem nenhuma crítica, em hipótese alguma, porque a nossa congregação em Jundiaí, ela continua online. Estamos fazendo uma reforma no nosso salão e nós não voltamos presencial. Mas eu pergunto, pode? É possível a igreja sobreviver onlinemente? É possível a igreja continuar online por muito tempo? E eu queria responder a vocês pensando no que a própria palavra de Deus diz, que nós devemos saudar os irmãos com ósculo santo. O que é ósculo santo? É beijar no rosto, contato físico. A própria palavra de Deus diz que nós devemos impor as mãos sobre os enfermos. O que é isso? Contato físico. Não dá para fazer isso online, dá? Não dá para fazer isso. A gente se encontra, qual é a nossa vontade? Abraçar, tocar. Isso é igreja, não tem como fugir disso. Igreja é isso, igreja é assim. Mas eu queria dizer para vocês que não só em Ezequiel, mas em Apocalipse também fala, Apocalipse 9 fala que o Senhor vai marcar o seu povo vai receber uma marca. E quando o povo de Deus receber esta marca, praga alguma tocará na sua tenda, praga alguma tocarão nos servos do Senhor. Por quê? Porque estaremos marcados com a marca de Deus, assim diz as Escrituras. Então, nós estamos diante de grandes desafios. Por exemplo, a Revolução Industrial, que ocorreu no final do século
XVIII, início do século XIX, tirou primeiro o homem de dentro das famílias, depois tirou as mulheres de dentro das famílias, porque então, até então a família era nuclear, tinha o pai e a mãe no centro da família. Com a Revolução Industrial, o homem foi tirado e a mulher foi tirada. E aí nós vivemos uma situação muito desagradável nessa pandemia. Porém, o que está acontecendo? Muitos homens voltaram para dentro de casa. Muitas mulheres voltaram para dentro de casa. Se o diabo tinha uma intenção de atrapalhar a obra de Deus, Deus está usando isso para fortalecer as famílias. Porque Deus está tornando a família nuclear novamente. Deus está trazendo as coisas para o lugar. Deus está usando esse momento para fortalecer as famílias. Os primeiros meses foram aquele mês assim de ajuste, de estranhamento. Então, onde não houve o temor do Senhor, houve violência doméstica. Onde não havia a palavra de Deus, houve abusos. Mas as coisas começaram a acontecer no meio do povo de Deus de uma forma diferente, porque as famílias começaram a reunir mais, ler mais a Bíblia junto, orar mais junto. Isso é maravilhoso, isto é obra de Deus. Então nós precisamos ficar atentos para o que a palavra de Deus nos diz. Estamos vivendo um mundo completamente diferente, vendo muitas coisas que nós não imaginávamos. Vocês já ouviram falar? Já leram? Muitos de vocês leram comigo Mateus 24, quando nós estudamos sobre os sinais dos finais dos tempos. Nós estudamos no Instagram, nós tivemos uma live onde eu falei só sobre Mateus 24, não entrei muito a fundo, mas ali diz que haveria tremores, e rumores de guerra, haveria tremores de terra, ou seja, terremotos aconteceriam. Presta bem atenção, Jesus falou que essas coisas aconteceriam antes da sua vinda. Antes da sua vinda essas coisas iriam acontecer. Sabe o Brasil? O Brasil, em hipótese alguma, é um país para ter terremoto. Por quê? Porque o Brasil está em cima de uma placa única, onde não tem partições, é uma placa inteira, uma placa tectônica inteira. Então não tem como ter tremor de terra no Brasil, mas a palavra de Deus diz que isso aconteceria nos últimos dias. Semana passada tivemos um terremoto, um tremor de terra de escala 4.7 na Bahia. Quantos ouviram falar sobre isso? Irmãos nossos que estavam ali no recôncavo baiano falaram do tremor, falaram da sensação, falaram daquilo que haviam experimentado. Foi um negócio horrível, pouquinho, mas horrível. O que isso quer dizer? Que o rei está voltando, que Jesus está voltando, e nós precisamos nos atentar para a volta do Senhor Jesus, amém? Então, o que isso tudo tem a ver com o que eu quero falar em João capítulo 1? Vamos ver, João capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele, e ele era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz que ilumina todo o homem estava chegando ao mundo. Uau! Isso aqui é um texto que dá vontade de ler sem parar. O que isso importa? Por que João escreveu isso? Quantos evangelhos nós temos na Bíblia? 4.
Vocês não conseguem falar, né? Estão de boquinha, né? Não dá para ver vocês falando, né? Mas faz assim, ó, 4 evangelhos. 4 evangelhos da Bíblia. 8%. Só 8% do que está escrito no Evangelho de João consta nos outros evangelhos. 92% do que está escrito no Evangelho de João não se encontra nos outros evangelhos. João foi o último a escrever. João foi o último a relatar sua experiência de quando ele andou com Jesus. Ao ver o que estavam escritos, aproximadamente foram escritos em torno de 23 evangelhos. Só 4 foram achados alinhados para expressar a real biografia de Jesus. E João resolveu trazer informações e entendimento que não se encontravam nos outros evangelhos. Por que João fala sobre isso? Eu queria dizer uma coisa para vocês. Os escribas e fariseus, eles tinham uma certeza, eles tinham uma convicção de que Deus era único no universo e que o homem jamais poderia se tornar Deus. E os escribas e fariseus se arrogavam de estar em uma nação cuja nação adorava um único Deus. Israel foi a nação que durante séculos, milênios, a única nação que cria em um único Deus. Todos os outros povos, todas as outras nações ao redor de Israel tinham mais de um Deus, alguns até centenas de deuses, alguns até tinham o altar do Deus desconhecido. Mas Israel guardava a convicção de adorar o Deus verdadeiro, de ter o único Deus como o Senhor de sua nação, como o Senhor de suas vidas. Então, eles tinham essa convicção, eles andavam em cima desta convicção, mas em um determinado momento da história acontece algo que eles não estavam esperando. Deus se fez homem. Deus se fez homem. O homem não podia virar Deus, mas Deus se fez homem. Meu Pai, isso foi revolucionário. Não dava para colocar Deus naquela caixinha que eles tinham. Eles tinham uma caixinha onde tudo estava arrumado. Eles tinham uma caixinha do conhecimento. Eles tinham a Torá, eles tinham o livro da lei, eles tinham os profetas, eles tinham as promessas, eles tinham o culto. Ninguém mais tinha o que eles tinham. Eles tinham tudo sob controle. Mas, um determinado momento da história, tudo saiu de controle, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia! Glória a Deus! Porque nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus se fez homem. Deus se fez homem. E esse homem ganhou um nome chamado Jesus. A caixinha dos judeus explodiu. Como assim? Vem esse homem e diz que é Deus. Sabe por quê? Eles estavam fechados numa caixinha da religiosidade. A religiosidade quer tudo sob controle. A religiosidade quer manter o controle sobre todas as coisas. Mas Deus não é controlável. Deus não pode ser colocado numa caixinha. Deus não pode ser enquadrado nos meus conceitos e nos meus pensamentos. Não tem como enquadrar Deus.
Tinha uma outra coisa. Os judeus, e eu queria dizer para você que em nenhum momento eu sou contra judeu, eu sou totalmente pró-judeu. Eu sou de linhagem, nunca fiz exames, nada, mas tenho convicção. E é bom vocês saberem que mais de 60% da formação do Brasil se deve a judeus. Provavelmente aqui tem muitos descendentes, ou todos vocês são descendentes de judeus. Então, uma outra coisa foi muito forte. Olha só o versículo 12, olha o 11. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Lembra que eu falei? Eles tinham a convicção, o único Deus, nós temos o único Deus, nós pertencemos ao único Deus, nós adoramos o único Deus, nós andamos, Ele andou conosco no deserto, Ele fez sinais, maravilhas, nos tirou do Egito, olha quanta coisa o nosso Deus fez, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele é grandioso, Ele é único. Mas Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Talvez vocês ainda não entendem o que significa isso. Sabe o que isso significa? Que os judeus, eles carregavam até essa data a prerrogativa deles serem os filhos de Deus. Eles eram os filhos de Deus andando na terra. Nenhuma outra nação era considerada pelas Escrituras como filhos de Deus. Se você ler atentamente todo o Velho Testamento, você vai saber que Israel é o povo escolhido de Deus. Israel é a nação escolhida de Deus. Eles são chamados na Bíblia como filhos de Deus. Mas aqui, nesse momento que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, está escrito, João deixou registrado, que todos que recebem Jesus como Senhor e Salvador, recebem o poder de se tornar filhos de Deus. Filho de Deus. Como assim? Mais uma vez, os escribas e fariseus tiveram a sua caixinha estourada, tiveram a sua caixinha religiosa desarrumada, porque eles eram os únicos filhos de Deus. Agora, recebe esse Messias, é batizado no nome desse Messias e se torna filho de Deus? Sim. Todos que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Olha o versículo 13: os quais não nasceram da linhagem, agora, presta atenção, os quais não nasceram da linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mas da vontade de Deus. Você é nova criatura, porque você nasceu da vontade de Deus, ao receber Jesus como seu único Deus, Senhor e Salvador. Aleluias! Aleluias! Nós somos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. Se não é um título só dos judeus agora, não é só o título de quem nasce em Israel, agora é um título de todos aqueles que recebem Jesus. Todos que recebem Jesus se tornam nova criatura. Nova criatura. E os escribas e fariseus ficaram loucos, ficaram apreensivos. Por quê? Porque a caixinha religiosa deles foi quebrada. A caixinha religiosa deles, onde eles controlavam a fé, onde eles controlavam a religião, foi desfeita. Jesus e religiosidade não andam juntos. Jesus
e religiosidade não combina. Jesus é arreligioso. Jesus não cabe dentro de uma religião. Jesus está acima de toda e qualquer religião. Jesus é o Filho de Deus, o Deus que se fez homem. Jesus é um estilo de vida. Jesus não é religião. Jesus é um estilo de vida. Andar com Jesus não é andar numa nova religião. Andar com Jesus é ser levado pelo Espírito a caminhos novos todos os dias. Andar com Jesus é uma aventura a cada dia. Não tente colocar Jesus numa caixinha, porque a sua caixinha vai explodir. Não tente enquadrar Jesus no seu esquema de vida, porque Jesus tem seu próprio esquema de vida. Jesus não é religioso. Jesus não é uma religião. Jesus não fundou o cristianismo, em hipótese alguma. Ele não fundou o cristianismo. Jesus fundou uma comunidade de amigos. Jesus tinha uma comunidade de discípulos. Jesus não fundou a igreja, em hipótese alguma. Jesus tinha uma comunidade de discípulos. Jesus dormia no relento. Jesus andava pelas madrugadas. Jesus orava. Jesus estava sempre no deserto pregando o evangelho. Jesus não vivia nos templos. Jesus não vivia nos templos. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, João, junto com os seus discípulos, começou João Batista a dar testemunho de Jesus. João Batista começou a falar de Jesus. João Batista começou a dizer para os seus discípulos: aquele que vem aí depois de mim, eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Eu não tenho condições de desamarrar as sandálias dos seus pés. Eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu não sou Jeremias, eu não sou nenhum desses profetas que vocês estão pensando que eu sou menos que um escravo. Por que João Batista disse que ele não era digno de desamarrar as sandálias dos pés de Jesus? Porque os escravos carregavam as sandálias de seus senhores. E João Batista disse: eu não sou nem digno de soltar as sandálias dos seus pés. João Batista, sendo primo de Jesus, ao ver Jesus, ele se esvaziou. Ele se esvaziou de tal maneira que ele se considerou menos que um escravo. Menos que um escravo. Eu não tenho condições nem de desamarrar as sandálias dos sapatos dele, as sandálias dele. Eu sou o menor, eu sou muito pequeno diante dele, eu não tenho condições nem de ser escravo dele. Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele é Deus, Ele era o Verbo que se fez carne. Agora, presta atenção. João Batista veio falando: endireitai os vossos caminhos, endireitai as vossas veredas. Olha o versículo 23. Ele respondeu citando o profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Então os emissários da parte dos fariseus perguntaram-lhe: neste caso, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu: eu batizo com água, eu batizo com água. No meio de vós está alguém a quem não conheceis, aquele que vem depois de mim, de quem não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, no outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E João deu testemunho de Jesus.
e João falou de Jesus, e João preparou o caminho para Jesus, e Jesus vem, e João se revela, Jesus se revela a João. Por um tempo Jesus andou no meio dos discípulos de João, por um tempo Jesus andou com João Batista, e naquele momento Jesus chega para João e fala: eu quero que você me batize. Longe de mim, como que eu vou batizar? Eu careço de ser batizado por ti, e você vem a mim para que eu o batize? João, convém que toda justiça seja cumprida, eu preciso ser batizado, você vai me batizar? E ele foi e batizou Jesus. E aí do versículo 29 em diante, João Batista conta que ele estava orando e buscando ao Senhor, e o Senhor falou para ele, e o Senhor deu sinais claros para ele: aquele a quem você vê o Espírito descer sobre ele, esse é aquele que eu envio adiante de ti. E João Batista disse que quando ele batizou Jesus, olha o versículo 32, esse João é João Batista, tá? Deu testemunho dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Aleluia! João viu o Espírito descer com forma de pomba e permanecer. O que isso significa? Que o Espírito não permanecia sobre os profetas. O Espírito vinha, falava e ia embora. Mas sobre Jesus foi diferente. Este foi o sinal que Deus disse para João Batista: sobre aquele a quem você vê descer o Espírito e permanecer, esse é o Messias, esse é. E João viu, e ele repete por 2 vezes que ele viu o Espírito descer e permanecer. Irmãos, todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Por causa de Jesus, agora o Espírito Santo habita em nós. Por causa de Jesus, agora o Espírito Santo permanece em nós. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não coloque Jesus numa caixinha. Não enquadre Jesus na sua mentalidade religiosa, porque não vai dar certo. Você vai se frustrar, porque Jesus não é religioso. A vida de Jesus não se encaixa em uma religião. O que talvez não é para eu fazer, não tem problema você fazer. O que é para você fazer, o que você pode fazer, talvez não seja para mim fazer. Porque tudo depende daquilo que Deus quer de mim, daquilo que Deus quer de você. Sobre o pecado, não tem negociação, é igual para todos. Algumas coisas são diferentes. Algumas coisas são diferentes. Nós precisamos tomar cuidado, precisamos vigiar, precisamos nos atentar, porque a graça de Deus não é barata. A graça de Deus não é um negócio pode tudo, isso é engano. Não é assim, em hipótese alguma, não é assim. E aí, Jesus estava lá, João Batista estava lá com os seus discípulos, e Jesus passa. Olha lá, já estou no versículo 35 em diante. E aí quando Jesus passa, João Batista olha e fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. André e Filipe, o quê? É ele? Sabe o que eles fizeram? Largaram João e foram correr atrás de Jesus. Porque João era um homem vazio de si mesmo. João não tinha pretensão nenhuma em concorrer com Jesus. Daí, André e Filipe chegam para Jesus, os 2 discípulos, versículo 37, ouviram-no dizer isso e passaram a seguir Jesus. Voltando-se, vendo que o seguiam, Jesus respondeu-lhes: que desejais?
Eles disseram: Rabi, onde te hospedas? Ele lhes respondeu: vinde e vedes, vinde e vereis. Ou seja, vem e vê. João Batista falou: olha o Cordeiro de Deus. Eles olharam e correram atrás do Cordeiro de Deus. Quando fala com o Cordeiro de Deus, onde o Senhor mora, ele falou: vem e vê. Eles queriam chegar mais perto de Jesus. Você tem desejado chegar mais perto de Jesus? Ou você tem só ouvido falar de Jesus? Você tem desejo de chegar mais perto de Jesus? Ou você se acostumou a ir às reuniões? Você se acostumou a participar de reuniões? Se você está acostumado a participar de reuniões, significa que você se enquadrou numa vida religiosa. Se você está acostumado a participar de reuniões e você sai da reunião dizendo assim: a reunião hoje foi boa, eu gostei. Claro, ela foi para você, por isso você gostou. A reunião hoje foi uma bênção, que coisa tremenda. O louvor fluiu, porque ele era para você, por isso que o louvor fluiu. Ou você está dizendo que a reunião foi uma bênção porque Deus disse para você que foi uma bênção? Percebe a mentalidade religiosa? Você percebe o que é a mentalidade religiosa? A mentalidade religiosa costuma dizer: o culto hoje foi bom, gostei. O culto hoje foi bom? Não achei graça. Ele era para você, por isso você não achou graça. Você tem autoridade e poder para dizer se foi bom ou não? Você está assim com Deus e Deus disse para você: não gostei, por isso você está dizendo não gostou, não foi isso? Claro que eu sei que não foi isso, porque isto é uma mentalidade religiosa. O religioso é que diz foi bom, não foi bom, gostei, não gostei. Na verdade, quem tinha que dizer que gostou ou não gostou é quem? É Deus, porque a canção é para quem? A adoração é para quem? Nós viemos aqui por causa de quem? Então quem tem que dizer que foi bom ou não? É Deus. Se não foi bom é porque você não deu o seu melhor. Se não foi bom para mim é porque eu não dei o meu melhor. O irmão está doendo, então espera um pouquinho mais que eu vou apertar um pouquinho mais então. Vamos lá? Podemos seguir? Nem todo mundo acha que deve. Então presta bem atenção. O religioso foi quem matou Jesus. O religioso foi quem enviou Jesus para a cruz. O religioso é que diz: crucifica-o e caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Foi o religioso que fez isso. Não foi o profano romano. Não foi os profanos de outras nações. Foram os religiosos daqueles dias que mataram Jesus. Sabe qual é a diferença do religioso de hoje para o religioso daquela época? Nenhuma. Porque os dois são arrogantes. Se arrogam de ter a verdade. Se arrogam de saber a verdade. Isso aqui é bom. Isso aqui não. Isso aqui eu gosto. Isso aqui eu não gosto. Isso aqui tá bom. Isso aqui não. Religioso. Religioso. Porque o discípulo de Jesus anda uma milha, anda a segunda milha, anda a terceira milha e vai andar quantas for necessário para que a vontade de Deus se cumpra na terra. O discípulo de Jesus vai tomar a cruz todos os dias e vai seguir a vontade de Deus todos os dias. O discípulo de Jesus vai negar a si mesmo todos os dias. Essa é a diferença entre o religioso e o discípulo. O discípulo tem prazer em ouvir a voz do noivo. Sabe qual é o problema dos escribas e fariseus da época? É que eles tinham as promessas, eles tinham as alianças, eles tinham o livro, eles tinham o templo, eles tinham o culto,
Ninguém tinha o que eles tinham. Eles não precisavam nem de Deus, porque eles tinham tudo. Quando Deus vem, eles renunciam, eles negam, eles não reconhecem Jesus. Qual é a situação da igreja hoje? Eu não estou falando só da fé e comunhão. Eu estou falando da igreja do Senhor hoje. Porque essa palavra, como eu disse, uma palavra que estamos pregando em Jundiaí, estamos pregando em outras cidades, estamos falando com outros irmãos. A situação da igreja hoje é que ela recebeu Jesus, foi batizada no Espírito Santo, ela tem o livro, não precisa de mais nada. Está cometendo o mesmo erro que a igreja, ou seja, que os escribas e fariseus cometeram. Cometeram o mesmo erro. Acharam que podiam viver de qualquer jeito. A igreja também acha que pode viver de qualquer jeito. Eu fui salvo, salvação é pela graça, eu tenho a Bíblia, fui batizado no Espírito Santo, eu falo em línguas, pronto. O que Deus está falando? Deus não precisa falar. Está tudo escrito aqui. Acabou. Esse foi o erro dos escribas e fariseus, porque o próprio Deus disse para Moisés, quando ele colocou as tábuas da lei dentro da arca, ele falou: ali virei a ti e falarei contigo, ali no meio das asas dos querubins, ali sobre a lei, eu falarei com você. Esse foi o erro. Eles não perceberam que Deus continuava falando. Os escribas e fariseus não perceberam que Deus era um Deus que continua se comunicando. Ele continua falando. Nós temos a palavra escrita, nós recebemos o Senhor Jesus, o Espírito Santo habita em nós, e agora nós precisamos ouvir o que Ele quer de nós. Nós precisamos dar ouvidos à voz do Espírito de Deus, amém? Nós precisamos saber o que o Espírito está falando, o que o Espírito está testificando no seu coração essa noite. Esta é a voz do Senhor. O que o Espírito Santo está falando com você agora, é isso que Ele quer de você. Então nós temos que tomar cuidado, para não ficarmos encantados com o invólucro e perdermos a essência do conteúdo. Aí nós continuamos, situação de André, Felipe, aí entra um outro camarada aqui na história. No dia seguinte, versículo 43, Jesus decidiu ir para a Galileia. Encontrando Filipe, disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael perguntou-lhe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Vem e vê. Irmãos, nós precisamos ver Jesus, para que nós possamos falar para as outras pessoas: vem e vê. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos, assim como esses discípulos tiveram seus olhos abertos. Filipe não ousou dizer para Natanael: olha, porque Jesus é isso, não olha, porque Jesus é aquilo, nossa, porque ele faz isso. Não, vem e vê. Tem que chegar perto. Precisa chegar perto. Não basta participar de reuniões, não basta assistir online, precisa chegar perto, precisa estar mais perto, precisa ver, precisamos ver, os nossos olhos precisam ser abertos para que nós possamos ver Jesus. Eu não sei quantos de vocês têm notícia,
Mas tem muçulmanos recebendo Jesus. Tem muçulmanos encontrando com Jesus em sonhos. Eu ouvi o testemunho de um muçulmano. Eu estava em Israel e ele falou: o homem das mãos furadas apareceu para mim. Eu vi o homem das mãos furadas no meu sonho. Irmãos, nós precisamos ver o homem das mãos furadas. A igreja precisa ver o homem das mãos furadas. A igreja precisa crer no homem das mãos furadas. Olha o que eu estou falando. Presta atenção no que eu estou falando. Por quê? Porque nós precisamos romper com as tradições. Nós precisamos romper com coisas que nos impedem de ir além. A nossa vida cristã. Você está perdoando quem te ofendeu? Você perdoou quem te ofendeu essa semana? Você já liberou perdão para quem te ofendeu? Sabe o que nos impede de perdoar? A religiosidade, os meus argumentos religiosos. Isso me impede de perdoar. Mas a palavra de Deus diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É simples assim. Se você não perdoar, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará também. Marcos, capítulo 10, versículos 25 e 26. Se você não perdoar, você também não será perdoado, porque Deus não é religioso. Deus não vai negociar a sua palavra. Se existe alguém que você não perdoou, hoje você precisa sair daqui com a decisão de perdoar, de liberar perdão, porque certamente o perdão de Deus está retido sobre a sua vida, porque Deus não negocia. O que está escrito, Ele não vai mudar o que está escrito. E o Espírito Santo está sobre nós, aqui, trabalhando essa noite, porque Ele quer que nós acabemos com as nossas caixinhas religiosas. Nós estamos sendo desafiados pelo Senhor para irmos além da religiosidade, além da reunião. Por quê? Porque culto ao Senhor não é reunião. Culto ao Senhor é quando eu levanto de manhã com a consciência de que tudo que eu vou fazer para a glória de Deus. Eu pergunto para os jovens: por que você quer casar? Por que você quer casar? Quem assistiu o casamento da minha filha na internet viu como eu sou, viu como eu falo. Eu pergunto para todos os jovens: por que você quer casar? Você quer casar para satisfazer o desejo da sua carne? Ou você quer casar para a glória de Deus? Eu sei que você quer casar para satisfazer o desejo da sua carne, mas você precisa entender que a coisa principal da sua vida precisa ser a glória de Deus. Então, quando eu levanto de manhã, eu preciso ter a consciência que tudo que eu fizer vai ser para a glória de Deus. Ir na academia, ir na feira, ir na padaria, ir no mercado, ir trabalhar, fazer a entrega, receber um e-mail, ler uma mensagem, tudo para a glória de Deus. Por quê? Porque nós somos chamados para adorar a Deus, para servir a Deus, para entregar tudo para Deus, para fazer a vontade de Deus. Para que nós estamos aqui essa noite? Estamos aqui para recebermos a palavra do Senhor e sair para o campo. Receber a palavra do Senhor e sair para o campo, porque o campo do Senhor não é aqui, o campo do Senhor é lá fora. É lá que eu vou manifestar Jesus, é lá que eu vou mostrar Jesus, é lá fora que as pessoas precisam ver Jesus em mim. Dentro da minha casa, as pessoas também precisam ver Jesus em mim. Eu não estaria falando essas coisas com a minha esposa sentada aqui olhando para mim, se eu não tivesse vida nas coisas que eu estou falando. Nós não podemos colocar Deus dentro de uma caixinha, em hipótese alguma.
Quando Natanael vem, se aproxima de Jesus, Jesus fala para Natanael: antes que Felipe te chamasse, eu já estou na metade do 48, eu te vi. Olha aí o verbo ver novamente. Antes que Felipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Natanael respondeu: Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que lhe disse Jesus: crês porque te disse que te vi debaixo da figueira? Pois verás coisas maiores que essa. Nós ficamos encantados com o dom de revelação, nós ficamos encantados com a palavra de conhecimento. Natanael ficou encantado com a palavra de conhecimento de Jesus, mas Jesus não se deixou levar por isso. Ah, você está encantado com o meu dom, Natanael? Você ficou assim perplexo porque eu disse que te vi, disse aonde você estava, sem que ninguém soubesse, eu já te via sentado naquele lugar? Ah, Natanael, existem coisas maiores que essa. Percebe? Jesus nos desafia para ir além. Olha só o versículo 51. E aqui não é uma palavra só para Natanael, porque quando Jesus fala no plural. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Uau! Nós estamos chamados para vermos o céu aberto. Nós precisamos ter visão do céu aberto. Isaías viu o céu aberto, Ezequiel viu o céu aberto, Jacó viu o céu aberto, João estava lá angustiado diante de Deus, querendo ver Jesus, com saudade do seu amigo, e de repente ele ouve uma voz, Apocalipse 4, ele ouve uma voz e diz: João, sobe aqui. E de repente João olha e ele vê uma porta aberta no céu, e ele entra por aquela porta. Jesus disse: vocês vão ver coisas maiores do que essa. Vocês vão ver coisas maiores do que essa. Filipenses fala, Colossenses fala: pensai nas coisas que são do alto. Pensai nas coisas que são do alto. Apóstolo Paulo viu, e aquilo que ele viu, ele não parou de perseguir. Filipenses capítulo 3, apóstolo Paulo fala: irmãos, eu não julgo que já tenha alcançado, mas prossigo para o alvo da soberana vocação, para ver se de algum modo eu consigo alcançar aquilo pelo qual também eu fui alcançado. Antes ele diz: eu considero todas as coisas como esterco, como fezes, eu renuncio tudo isso, porque eu quero alcançar aquele que me alcançou. Eu quero mais. Porque o apóstolo Paulo queria mais? Porque existe mais de Jesus. Existe mais de Jesus. Existe mais. Você já tocou em Jesus, nós precisamos tocar em Jesus. 1 João capítulo 1, versículo 1, João fala: o que vimos e ouvimos e as nossas mãos apalparam no verbo da vida, isso vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco, porque a nossa comunhão é com o Pai, o Filho, Jesus Cristo, para que o nosso gozo seja completo. Que vimos e ouvimos e as nossas mãos apalparam. Apóstolo Paulo falou: prossigo para o alvo da soberana vocação, para ver se consigo alcançar aquilo pelo qual também fui alcançado. Existe mais de Deus, existe mais de Jesus. Nós precisamos ir além, nós precisamos sair da caixinha, nós precisamos abrir mão do nosso quadrado e permitir que o Senhor nos use para fazer a sua vontade na terra. Para fazer a sua vontade nesse bairro, para fazer a sua vontade na cidade de São Paulo, para fazer a sua vontade onde nós formos. Jesus quer se manifestar através de mim e de você. Jesus quer se manifestar através de nós. Mas para isso, nós vamos precisar abrir mão. Nós vamos precisar sair da caixinha.
Nós vamos precisar permitir que as nossas certezas sejam colocadas diante de Deus. Volto a dizer, eu não estou falando certezas do que a palavra de Deus diz. Eu estou falando das certezas que nós usamos para nos esconder. Das certezas que nós usamos para ficarmos acomodados. Outros pregam, outros anunciam, como se esse não fosse o chamado de todo aquele que recebeu Jesus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 9, diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo santo, escolhido de Deus, fomos transportados do reino das trevas para o reino dos filhos do seu amor, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou, aleluia. Nós somos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Mas quando nós nos enquadramos numa caixinha de religiosidade, nós achamos que proclamar o evangelho é para outros, para mim não. Outros vão proclamar, outros vão falar de Jesus. Irmãos, nós precisamos falar de Jesus todo dia. Essa semana eu estava lá no nosso salão, estava colocando um concreto usinado lá no nosso salão. Estamos fazendo um piso lá, concreto escovado, estava fazendo lá. E eu vi 2 trabalhadores conversando entre eles. Eu cheguei perto de um e falei: moço, por que você se afastou do Senhor? Ele o assustou. Ué, mas dá para ver? Eu falei: dá para ver. Por que você afastou do Senhor? Foi o pecado, é isso, é aquilo. Então para de dar desculpa, porque Ele está voltando e você precisa voltar para Ele. Presta atenção. Abre o teu olho. Abre o teu olho. Eu estava contratando o serviço do rapaz que ia fazer o trabalho de fazer o serviço escovado. Eu senti o Espírito Santo falar comigo na hora. Minério, esse aí também andou comigo. Falei: William, o que houve, William? O que é, pastor? Por que você se afastou da casa do Senhor? Por que você se afastou do rebanho? Pastor, muito problema. Isso não muda o que Jesus fez na cruz. O senhor tem razão, não muda. Os problemas não mudam o que Jesus fez na cruz. Os problemas não mudam o sacrifício de Jesus. Os problemas não mudam o sangue de Jesus derramado. Os problemas não vão mudar o que Jesus fez na cruz. Está feito, está consumado. Nós não podemos usar desculpas para não corresponder com o que Jesus quer, para não corresponder com a voz de Jesus. Amém, igreja? Você quer que esse ambiente seja mudado? E eu queria dizer que o ambiente está aqui, ó. O ambiente é esse, o ambiente não é esse aqui, ó. O ambiente é esse aqui. Enche este ambiente, enche este lugar, enche este ambiente, enche este lugar. É este lugar que precisa mudar, é este lugar que precisa ser cheio, é este lugar que precisa ser transformado. Vem fazer, vem fazer. Vem fazer aonde? Aqui dentro. É aqui dentro. Vem músicos, vem. Vamos cantar, podemos cantar. Será que você podia cantar com esse entendimento agora? Vem fazer o que está escrito em Joel. Vem fazer o que está escrito em Joel. Vem fazer o que os profetas disseram. Por que não hoje? Por que não agora? Deus só vai fazer se nós decidirmos quebrar a caixinha. Nós precisamos quebrar a caixinha. Nós precisamos dizer: chega, eu quero mudança. Chega, eu quero Jesus. Eu quero mais de Jesus. Eu preciso mais de Jesus. Jesus vai nos encher quando nós abrirmos a nossa boca e falarmos para Ele: eu quero mais, eu preciso de mais. Aleluia, 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 aleluia. Santo, 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 santo. Você quer mais de Jesus? Você precisa dizer: eu quero mais, eu preciso de mais. Não dá para ser mais o mesmo. Deus, Deus, Deus.
seu peito, seu coração. Esse é o ambiente, esse é o ambiente. E canta da baçata da baixou de capa. Vê capa da baixara bacana. Sim, Senhor. Dê lugar. Mais, Jesus. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, Aqui, Jesus, que aqui. caia o teu Damos liberdade Espírito. aqui dentro, Jesus. Aqui dentro, aqui dentro. Que caia o teu Espírito. Enche este ambiente, Jesus. enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Aqui, Jesus, aqui, Jesus. Aqui, Jesus. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Jesus. Clama a Ele. Jesus. Jesus. Enche este ambiente, Jesus. enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor.
Aviva-nos, Senhor. Aviva a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Aviva-nos, Senhor. Entendemos o seu recado, Pai. Entendemos, ó Deus, em nome de Jesus. Que seja hoje, então. Que seja hoje, seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Seja hoje. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Que seja hoje, seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Declare, que seja hoje, com toda a fé. Com a igreja, declare. Chame por ele nessa noite. Chame. Seja hoje, seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Aleluias, aleluias. Traz de volta, Senhor. Traz de volta, Senhor. Aleluias. Aviva-nos. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Que diante de uma palavra dessa, que diante de uma palavra tão explicada, tão abençoada, ó Deus, haja um mover, haja um diferencial no nosso ser nessa noite. Aleluias, Deus. Louvado seja o teu santo nome. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Aplauda ao Senhor, igreja, mas com fé, porque Ele é merecedor do seu melhor. Ele é merecedor. Aleluias. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. No começo, antes da adoração do louvor, em meio ao louvor, perguntei para o Binério o tema e o texto. Ele trouxe um texto que ele nem citou aqui, né? Mas eu nem sei se o significado realmente é esse. Na verdade, eu achei interessante quando ele falou do texto de João, capítulo 2, versículo 19, onde ele fala: constrói o templo em 3 dias e eu o reconstruirei. Eu quero usar isso como aplicação. Hoje o Senhor está te mostrando que é preciso quebrar, destruir o seu templo, a sua religiosidade, e deixe o Senhor construir o que Ele quer construir na sua vida. Precisamos, como o Abinério disse aqui, quebrar a caixinha da religiosidade, queridos. Essa caixinha da religiosidade está criando inimizades. E o
o Senhor está dizendo: eu quero construir o meu templo na sua vida. Eu quero construir, deixa eu construir. Então, queridos, você precisa entender: mas eu já cresci, eu já tenho meus fundamentos, eu já aprendi assim, já aprendi assado. Não interessa o que você aprendeu ou deixou de aprender. Claro que existem coisas que você tem que prezar, mas o seu orgulho, aquilo que você fala, não, isso é vergonhoso para mim, queridos, não interessa. Deus quer construir, e a construção que Ele quer edificar em você é tremenda. Então deixa o Senhor construir do jeito dEle, e para isso é preciso que essa caixinha seja arrebentada, quebrada sobre a sua vida, sobre a minha vida, porque isso serve para mim em primeiro lugar. Que você saia nessa noite daqui deixando o Senhor construir uma obra tremenda em sua vida, com toda a religiosidade caindo por terra, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos viver o novo de Deus. Vamos viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, sem religiosidade, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana de coisas tremendas acontecendo, onde a sua caixinha vai ser quebrada, e você vai viver o reino de Deus na sua vida. Que Deus abençoe. Tenha uma semana na paz do Senhor, em nome de Jesus. Vão na paz.